Bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o diclofenaco potássio. Só deixando bem claro aqui para vocês que todo medicamento pode vir causar reações de hipersensibilidade. Então, às vezes pode acontecer sim e às vezes não acontece nada durante o tratamento com diclofenaco. Mas é importante você ter como suporte e apoio este vídeo, onde eu vou estar falando se o diclofenaco pode ou não causar reações de hipersensibilidade. E já respondendo o título desse vídeo, se o diclofenaco pode ou não causar reações de hipersensibilidade, a primeira reação de hipersensibilidade que o diclofenaco pode causar é o angioedema. O que é o angioedema? O angioedema é um inchaço na área do tecido subcutâneo, que, por vezes, o angioedema pode envolver, assim, o inchaço da face, garganta, trato digestivo e também o inchaço das vias aéreas. Outra reação de hipersensibilidade do diclofenaco pode vir causar, assim, broncoespasmo. No caso do broncoespasmo, que é uma redução do calibre dos brônquios, que impede, assim, que o ar chegue adequadamente a nível dos pulmões. Trata-se, assim, de um quadro comum em caso de asma e bronquite. Citando aqui para vocês como exemplo, no caso do broncoespasmo, há uma contração do músculo liso dos brônquios que provoca, dentre outros sintomas, a falta de ar no paciente. Podemos estar citando também como outra reação adversa de hipersensibilidade de diclofenaco, como no caso a asma, que pode vir a acontecer ou não em pacientes que estão fazendo uso de diclofenaco. No caso da asma, é uma condição em que as vias aéreas da pessoa ou do paciente ficam inflamadas, estreitadas, inchadas, além de produzir muco extra, que dificulta assim a respiração do paciente. Além da asma, outra reação adversa que podemos citar aqui são as reações anafiláticas sistêmicas, que é uma reação de hipersensibilidade sistêmica grave que pode incluir hipotensão e também comprometimento das vias aéreas. A definição mais aceita de anafilaxia é a de Sipso e colaboradores, isto é, uma reação alérgica séria que é rápida na sua instalação e pode causar, assim, complicações graves, que inclui, assim, a morte do paciente. Dentre as várias reações de hipersensibilidade que o paciente pode vir a apresentar, o paciente que está fazendo uso de diclofenaco, ele pode vir a apresentar também hipotensão. No caso da hipotensão, é uma baixa da pressão arterial, que pode ou não ser causada por doenças subjacentes. Algumas das causas comuns são história na família de pressão baixa ou efeito colateral do medicamento, como no caso do diclofenaco, que estamos falando aqui para vocês, que ele apresenta reações adversas de hipersensibilidade. E uma dessas reações adversas de hipersensibilidade do diclofenaco, que o paciente pode vir a apresentar hipotensão. A nível do sistema nervoso central, esse medicamento pode vir causar anorexia no paciente. Mas o que é anorexia, enfermeiro? No caso da anorexia, é um transtorno alimentar que se caracteriza por alterações extremas no hábito alimentar do indivíduo ou da pessoa, associada a comportamentos que visam principalmente a perda de peso. Outra reação adversa de diclofenaco, a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a apresentar cefaleia, que é uma dor em qualquer parte da cabeça da pessoa que pode vir a acontecer, incluindo aí o couro cabeludo, pescoço, que é a parte superior, a face e também a região interior da cabeça. Quanto às outras reações adversas que eu posso estar citando aqui para vocês, o diclofenaco tem como reação adversa a nível do sistema nervoso central, como no caso a tontura, que é uma sensação na alteração do equilíbrio e posicionamento, geralmente descrita como vertigem, sensação também de desmaio e impressão que a cabeça está girando. Então isso é tontura, é toda essa sensação, essas alterações no equilíbrio e principalmente do posicionamento que o paciente passa a sentir, isso é tontura. Além dessas alterações ou reações adversas a nível do sistema nervoso central, que o diclofenaco pode vir causar também a insônia, que é a dificuldade de iniciar o sono e mantê-lo continuamente durante a noite ou ao despertar antes do horário desejado. Ou seja,
você vai ficar acordado a noite toda e também você vai despertar antes do horário que você deseja despertar. Vamos dizer, você vai ter insônia quando você ficar acordado a noite toda, você não consegue dormir. E também quando você tenta dormir, consegue dormir um pouco e desperta antes do horário. Isso é insônia. A insônia, então, se caracteriza também como uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema nervoso central. Nesse caso aqui que eu estou abordando as reações adversas do diclofenaco a nível do sistema nervoso central, a insônia é uma dessas reações adversas. Outra reação adversa a nível do sistema nervoso central que o diclofenaco pode vir causar é a agitação. O que é agitação do paciente que está fazendo uso de diclofenaco? No caso, esse paciente pode vir apresentar alterações no comportamento relacionado principalmente ao nervosismo e também à excitação, que causam picos de tensão, alta irritabilidade e também tornam a pessoa inquieta. Então, o paciente que está fazendo uso de diclofenaco, ele pode vir apresentar agitação em consequência da reação adversa de diclofenaco a nível do sistema nervoso central. É o pesadelo. Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é pesadelo? No caso do pesadelo, ele é descrito como um sonho muito real, chamado de sonhos vividos, de conteúdo muito perturbador, principalmente envolvendo aí a ameaça à sobrevivência ou à segurança da pessoa, o que frequentemente causa assim emoções negativas, tanto de ansiedade quanto de medo. Outra reação adversa de diclofenaco que pode vir a acontecer no paciente que está fazendo uso de diclofenaco, o paciente pode vir a apresentar tremor. No caso do tremor, são movimentos involuntários e ritmados da parte do corpo, como no caso, mão, cabeça, cordas vocais, tronco ou pernas. Além dessas duas reações adversas a nível do sistema nervoso central que eu estou abordando com vocês, o diclofenaco também ele pode vir causar outra reação adversa, que são reações psicóticas. Mas você pode perguntar também, se você tem dúvida do outro lado da telinha aí, mas enfermeiro, o que são reações psicóticas que o diclofenaco pode vir causar? No caso das reações psicóticas, onde o paciente pode vir apresentar delírios e alucinações durante episódios extremos de humor, como no caso pode vir apresentar comportamentos impulsivos, como no caso tomada de decisões impulsivas de alto risco. Então eu acabei de abordar com vocês 3 tipos de reações adversas do diclofenaco que pode vir a acontecer a nível do sistema nervoso central. Inicialmente eu abordei sobre o pesadelo, que é um tipo de reação adversa. No segundo momento eu abordei sobre o tremor e no terceiro momento eu abordei sobre reações psicóticas. As reações adversas que o diclofenaco pode vir causar a nível do sistema nervoso central, uma delas aqui que vamos abordar é a convulsão. Essa é uma das reações adversas que o paciente pode vir a apresentar, o paciente que está fazendo uso de diclofenaco. No caso da convulsão, é uma contratura involuntária da musculatura que provoca movimentos desordenados, geralmente acompanhado por perda da consciência do paciente. As convulsões acontecem quando há excitação na camada externa do cérebro. Então, a convulsão é uma das reações adversas do diclofenaco que pode vir a acontecer a nível do sistema nervoso central. Outra reação adversa que pode vir a acontecer a nível do sistema nervoso central é a parestesia. No caso, se o paciente está fazendo uso de diclofenaco e apresentar parestesia, pode ser uma das reações adversas que está acontecendo no paciente em consequência do uso de diclofenaco. No caso da parestesia, tenho certeza que você aí do outro lado da tela quer saber o que é parestesia, enfermeiro. A parestesia designa assim uma sensação aí que o paciente vai apresentar de formigamento ou dormência que acomete principalmente ou acontece principalmente nas mãos, nos pés, nas pernas, nos braços, além de outras partes como boca e orelha. A irritabilidade podemos aqui caracterizar como reação adversa a nível do sistema nervoso central do diclofenaco. Isso se o paciente estiver fazendo uso de diclofenaco. Então ele pode vir a apresentar irritabilidade. No caso da irritabilidade, o paciente pode apresentar estado emocional ou reação ocasionada por estímulos que provoquem assim raiva no paciente ou frustração.
como por exemplo, em geral, a pessoa irritada costuma mudar a sua postura ou seu comportamento. Em outras palavras, a irritação pode gerar atitudes desagradáveis, como no caso, rispidez e também surto emocional. Isso eu estou falando aqui para vocês como efeito colateral do diclofenaco, ou seja, uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema nervoso central. Outra reação adversa de diclofenaco a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a apresentar distúrbio da memória. Mas o que é esse distúrbio da memória, enfermeiro? Nesse caso aí, o paciente pode vir a apresentar sinal de depressão, ansiedade e problemas de atenção. Em pacientes que estão fazendo uso desse medicamento, o paciente pode vir a apresentar desorientação, que é uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema nervoso central, aonde o paciente passa a apresentar um estado de confusão em que o paciente não consegue saber a data, o dia ou local aonde se encontra. Nos casos mais graves, passa a desconhecer a própria identidade. Outra reação adversa que pode vir a acontecer a nível do sistema nervoso central em pacientes que estão fazendo uso de diclofenaco, o paciente pode vir a apresentar depressão, que é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, que aparece assim com frequência e podem combinar-se assim entre si. Podemos estar citando também como reação adversa de diclofenaco a nível do sistema nervoso central a ansiedade, que é uma sensação de nervosismo, preocupação e também desconforto. Ela também está presente em uma ampla gama de problemas de saúde mental, incluindo assim o transtorno da ansiedade generalizada, síndrome do pânico e também a fobia. Mas no caso, a ansiedade é uma das características de reação adversa de diclofenaco a nível do sistema nervoso central que eu estou aqui falando para vocês. Eu não estou relacionando a ansiedade com outras situações, estou relacionando aqui a ansiedade como uma das reações adversas de diclofenaco a nível do sistema nervoso central. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível gastrointestinal, esse medicamento pode ter como uma das suas reações adversas epigastalgia, onde o paciente pode vir se queixar de dor no abdômen superior, ou seja, popularmente conhecido epigastalgia como dor na boca do estômago. Outra reação adversa em pacientes que estão fazendo uso de diclofenaco, o paciente pode vir a apresentar náusea, mas no caso da náusea, que é uma sensação ou mal-estar na região do estômago, que é acompanhada principalmente de ânsia de vômito. Outra reação adversa de diclofenaco em paciente que está fazendo uso de diclofenaco é que o paciente pode vir a apresentar vômito também, tá certo? Que é uma das reações adversas de diclofenaco a nível gastrointestinal, sendo que o vômito é uma contração involuntária do estômago que empurra assim todo o conteúdo que está no estômago para fora, ou seja, ele vai empurrar todo o conteúdo que está no estômago para fora através da boca. Além dessas reações adversas que eu citei agora para vocês, que é epigastalgia, náusea e vômito, o diclofenaco também pode vir causar constipação, como um dos efeitos das reações adversas do diclofenaco a nível gastrointestinal. O diclofenaco, aí repetindo para vocês, pode vir causar constipação no paciente. A constipação acontece quando a pessoa evacua com um tempo menos de 3 vezes por semana ou tem uma dificuldade aí para evacuar. Além dessas reações, eu posso citar também como outra reação adversa de diclofenaco a nível gastrointestinal é que o paciente pode vir a apresentar diarreia, que é o aumento do trânsito intestinal, onde nesse caso aí vai acontecer um desarranjo no intestino com o aumento do número de evacuações e fezes amolecidas ou líquida do paciente. Além dessas reações adversas que já foram citadas, o paciente pode vir a apresentar como reação adversa ao diclofenaco, pode vir a apresentar indigestão, que é o desconforto na área superior do abdômen, descrita como sensação de queimação, inchaço, flatulência, náusea, saciedade muito rápida depois de comer ou se alimentar. Ou seja, isso pode acontecer durante o café da manhã, durante o almoço e também durante o jantar. Além dessas reações, o paciente pode vir a apresentar também dores e cólicas abdominais. Essas cólicas abdominais e dores abdominais são consequências de distúrbio que pode vir a acontecer
a nível do estômago e a nível do trato gastrointestinal. Além dessas reações que eu acabei de citar, o paciente pode vir a apresentar úlcera péptica. Se o paciente tem úlcera péptica, pode vir a apresentar sangramento e perfuração. Por isso que nós sempre orientamos aqui no canal, o paciente que já tem diagnóstico de úlcera péptica não deve tomar o diclofenaco, pode vir agravar a situação clínica dele. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível geniturinário, esse medicamento pode vir causar insuficiência renal aguda no paciente que está fazendo uso de diclofenaco. A insuficiência renal aguda, ela desenvolve-se rapidamente dentro de poucas horas ou alguns dias e pode ser fatal. É mais comum em pessoas que estão gravemente doentes ou hospitalizadas. Outra reação adversa de diclofenaco a nível geniturinário é que o paciente pode vir a apresentar nefrite intersticial, que é uma inflamação que afeta os túbulos renais e os tecidos que circundam os rins. Este distúrbio pode ser causado por várias doenças, medicamentos e também certas toxinas que lesionam o rins. Nesse caso, o medicamento que pode vir causar nefrite intersticial, que nós estamos falando aqui, é o diclofenaco. Além dessas reações adversas de diclofenaco a nível geniturinário, outra reação que o paciente pode vir a ter desse medicamento a nível geniturinário, o paciente pode vir a apresentar oligúria, que é a diminuição da quantidade de diurese, que pode ser considerado oligúria quando se produz uma quantidade entre 100 ml a 400 ml de urina num período de 24 horas. Além dessas reações que eu acabei de citar, o paciente pode vir a apresentar síndrome nefrótica, que costuma ser causada por dano de pequenos vasos sanguíneos nos rins, que filtram os resíduos ou excesso de água no sangue. Os sintomas incluem, assim, inchaço ao redor dos olhos e dos pés e tornozelos. A urina espumosa pode estar presente e ganho de peso pode estar presente também devido ao excesso de retenção de líquido. Como consequência dessas reações adversas do uso de diclofenaco, o paciente pode vir a apresentar também necrose papilar, que é um fenômeno causado por alguns medicamentos ou até mesmo doenças, por levar a isquemia para uma região da medula renal, onde fica as papilas, local que é naturalmente pobre em irrigação sanguínea. Além da necrose papilar, o paciente pode vir a apresentar hematúria. Quando existe hematúria na urina, nesse caso, existe a presença anormal de eritrócitos, que nós chamamos de glóbulos vermelhos na urina. Além dessas duas, como necrose papilar e hematúria, o paciente também pode vir a apresentar proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Geralmente, nesse caso, a proteína mais frequente que pode ser encontrada aí, como no caso da reação adversa de diclofenaco a nível geniturinário, no caso a albumina. Altas concentrações de proteínas causam assim urina espumosa ou com sedimento. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível hematológico, esse medicamento pode vir causar leucopenia, agranulocitose, trombocitopenia e também anemia plástica e também anemia hemolítica. Eu vou abordar cada um desses pontos aqui neste conteúdo. Venha comigo e vamos entender o que é uma reação a nível hematológico. Como reação adversa do diclofenaco a nível hematológico, o paciente pode vir a apresentar leucopenia, que é um baixo número de células brancas no sangue e pode não ser causado por doença subjacente. Um exemplo da causa comum são efeitos colaterais no caso de medicamentos, como no caso eu estou falando de diclofenaco, que causa efeitos ou reações adversas a nível hematológico e pode vir causar aí a leucopenia. Outra reação adversa a nível hematológico que esse medicamento pode vir causar é a granulocitose. A granulocitose, só repetindo aqui para vocês, que é uma reação adversa rara atribuída ao uso de medicamento, caracterizada pela redução acentuada do número de leucócitos. Apresenta, assim, manifestações sistêmicas gerais, sendo que as lesões iniciais podem ocorrer em cavidades orais ou orofaringe. Outra reação adversa de diclofenaco a nível hematológico que o paciente pode vir a apresentar trombocitopenia. A trombocitopenia consiste em um número reduzido de plaquetas no sangue.
o que aumenta o risco de hemorragia nesse caso. Então, essas reações adversas que eu acabei de citar para vocês são consequências das reações adversas em pacientes que estão fazendo uso de diclofenaco. E essas reações adversas que eu acabei de citar são a nível hematológico. Outras reações adversas de diclofenaco a nível hematológico que eu posso estar citando para vocês aqui é a anemia plástica e a anemia hemolítica. No caso da anemia plástica, que é uma das reações adversas do diclofenaco a nível hematológico, se desenvolve nesse caso como resultado de dano à medula óssea. O dano pode ser congênito ou ocorrer depois da exposição à radioterapia, quimioterapia e produtos químicos tóxicos, como alguns medicamentos ou até mesmo infecção. Então, no caso da anemia plástica, é uma das reações adversas em pacientes que estão fazendo uso de diclofenaco. Outro tipo de anemia que pode vir a acontecer em consequência das reações adversas do diclofenaco a nível hematológico é a anemia hemolítica, que faz parte de um grupo de distúrbios caracterizado por um mau funcionamento do sistema imunológico, que resulta na produção de anticorpos que atacam os glóbulos vermelhos, como eles fossem assim substâncias estranhas em nosso corpo. Então eu acabei de citar para vocês dois tipos de reações adversas de diclofenaco que pode vir a acontecer a nível hematológico, como no caso a anemia plástica e também a anemia hemolítica. E quanto às reações adversas de diclofenaco a nível hepático, ou seja, as reações adversas de diclofenaco a nível do fígado, pode vir a acontecer nesse paciente que apresentar reações adversas é hepatite grave. No caso da hepatite grave, que é o uso crônico de diclofenaco, pode levar a hepatite grave, que pode levar assim a uma reação inflamatória no fígado denominada de hepatite medicamentosa. E quando associado à vitamina B1, B6 e B12, tem como efeito potencializado. Outra reação adversa do diclofenaco a nível hepático é que o paciente pode vir a apresentar icterícia. Você pode perguntar, enfermeiro, mas o que é icterícia? A icterícia é um termo utilizado para descrever a coloração amarelada ou alaranjada da pele e também da conjuntiva, que o normal da conjuntiva é apresentar um aspecto branco. A pele amarela é causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. No caso do diclofenaco, poderá causar assim a icterícia no paciente, que eu acabei de falar para vocês. Vai acontecer a icterícia se o fígado não processar glóbulo vermelho de um modo eficiente e adequado. Antes de começar a abordar sobre as reações adversas que o diclofenaco pode vir causar no sistema cardiovascular, eu quero deixar bem claro que o sistema cardiovascular é formado pelo coração e também vasos sanguíneos, que no caso, artérias e veias. A primeira reação adversa que o diclofenaco pode vir causar aqui no sistema cardiovascular, a primeira reação que eu vou estar citando aqui para vocês é a palpitação. O paciente ele pode relatar para você que ele está apresentando palpitações. Essa palavra aí se refere a ritmo de padrão rápido, ou seja, está havendo uma palpitação cardíaca. Então essa palavra, quando me refiro que o paciente está apresentando uma palpitação, eu estou me referindo que ele está apresentando, esse paciente, o ritmo de padrão rápido, também chamado de taquiarritmia. Ela ocorre quando o coração bate em um ritmo acelerado com um valor acima de 100 batimentos por minuto. Lembrando que a frequência cardíaca de um adulto saudável em repouso fica em torno de 50 a 100 batimentos por minuto. Portanto, as palpitações são sensações muitas vezes incômodas, que o coração está acelerado, palpitante, vibrante, perdendo o ritmo. Outra reação adversa que o paciente pode vir a relatar, ele pode vir a relatar que está apresentando dor torácica. A dor torácica é aquela sentida na região do pré-córdio, área localizada sobre o coração. A dor torácica é como se fosse um tipo de dor no peito que aparece na porção central, mais à esquerda. Outras reações adversas que o paciente pode vir a apresentar em consequência do uso de diclofenaco é que o paciente pode vir a ter insuficiência cardíaca. Você pode perguntar do outro lado da tela, enfermeiro, o que é uma insuficiência cardíaca que o senhor está falando? No caso da insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue bombear sangue ou encher-se de sangue adequadamente.
ou seja, não consegue fazer aquele movimento de sístole e diástole para manter um bom débito cardíaco. Além da insuficiência cardíaca, também o paciente pode vir a se queixar de taquicardia, isso quando ele está fazendo o uso de diclofenaco. Lembre muito bem que eu estou falando sobre as reações adversas de diclofenaco a nível do sistema cardiovascular. No caso da taquicardia, é quando o paciente apresenta uma aceleração no batimento cardíaco que pode ser regular ou irregular. O ritmo cardíaco acelerado pode não ser causado por doença subjacente. Algumas causas comuns são exercício físico, medo, ansiedade, estresse, raiva e reações adversas a medicamentos, que é no caso aqui do diclofenaco, que pode vir causar reações adversas a nível do sistema cardiovascular. E uma dessas reações adversas que eu estou falando aqui para vocês, que o paciente pode vir a apresentar taquicardia. Além das reações adversas que o diclofenaco pode vir causar no sistema cardiovascular, como insuficiência cardíaca e taquicardia, o diclofenaco também pode vir causar também hipertensão arterial. Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é uma hipertensão? A hipertensão ela é definida como a pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio e é considerada grave quando a pressão está acima de 180 por 120 milímetros de mercúrio. As reações adversas de diclofenaco a nível oftalmológico, esse medicamento pode vir causar visão borrada e também diplopia. No caso da visão borrada, os fármacos anti-inflamatórios não esteroides, como no caso o diclofenaco, o seu uso assim descontrolado pode vir causar visão desfocada e visão dupla, fazendo com que as pupilas se estreitem nesse caso, resultando consequentemente na dificuldade de enxergar no escuro. Outra reação adversa a nível oftalmológico do diclofenaco pode vir causar também diplopia, que é uma percepção de duas imagens em um único objeto. A diplopia pode ser monocular ou binocular. A diplopia monocular está presente quando apenas um olho está aberto. No caso da diplopia binocular, que ocorre com os dois olhos abertos, desaparece quando um dos olhos é fechado, nesse caso. Então, essas duas reações adversas de diclofenaco que pode vir causar assim alterações a nível do olho do paciente, que são reações adversas de diclofenaco a nível oftalmológico, que eu falei anteriormente para vocês, que pode vir causar assim visão borrada e também diplopia. Quanto às reações adversas de diclofenaco a nível otorrinolaringológico, esse medicamento pode vir causar zumbido. Nesse caso, o diclofenaco pode ter efeito tóxico sobre as células do ouvido, chamado assim de efeito ototóxico. Além do zumbido no ouvido a nível otorrinolaringológico, o diclofenaco pode vir causar também no paciente distúrbios auditivos, em consequência também do efeito tóxico do diclofenaco a nível do ouvido interno. Então, essas são as principais reações adversas de diclofenaco que pode vir a acontecer a nível oftalmológico e também a nível otorrinolaringológico. As reações adversas de diclofenaco a nível da pele é quando o paciente apresenta fotossensibilidade, que é uma das reações adversas que o paciente pode estar apresentando quando ele está fazendo uso de diclofenaco. Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é a fotossensibilidade? A fotossensibilidade é uma sensibilidade à exposição à luz solar ou a outra fonte luminosa que o paciente pode vir a apresentar. Ou seja, aquele paciente que está fazendo tratamento com diclofenaco e fica exposto à luz solar ou a outra fonte luminosa, ele pode vir a apresentar fotossensibilidade, onde a pele fica avermelhada nesse caso. Então, essa é uma das reações adversas de diclofenaco a nível dermatológico. Outra reação adversa que o paciente pode vir a apresentar, race. Mas o que é race? É uma irritação ou erupção cutânea que o paciente pode vir a apresentar. Além do race, o paciente pode vir a apresentar também bolhas papulosas na pele. Essas bolhas papulosas contendo líquido claro internamente. Além dessas reações, o paciente pode vir a ter também dermatite. O que é uma dermatite? É um termo geral que descreve assim uma inflamação na pele ou uma inflamação cutânea. Então, esses pontos fundamentais que eu acabei de citar para vocês são reações adversas que o paciente pode vir a apresentar. Só repetindo para vocês, a nível dermatológico, por exemplo, pode vir a apresentar fotossensibilidade,
Reese, bolhas papulosas e também dermatite. Além das reações adversas que o paciente pode vir a apresentar quando está fazendo uso de diclofenaco a nível da pele ou a nível dermatológico, o paciente pode vir a apresentar também síndrome de Stevens-Johnson, que são reações de hipersensibilidade cutâneas graves. Podemos dizer que é uma emergência médica, geralmente uma reação a um medicamento ou a uma infecção. Inicialmente, o paciente apresenta sintomas semelhantes a de uma gripe, aparece principalmente nos primeiros dias. Depois, surgem assim bolhas ou irritação na pele, dolorosas que se espalham pelo corpo. Outra reação adversa que eu posso estar citando aqui para vocês é a síndrome de Lyell. A síndrome de Lyell trata-se de uma reação adversa grave e rara que atinge predominantemente a pele e mucosa. É caracterizada por morte generalizada dos queratinócitos e destacando-se assim a epiderme a nível da junção dermo-epidérmica. Outras reações que podem vir a acontecer também no caso eczema, eritema multiforme, que pode vir a acontecer, alopecia e também púrpura. Então, muita atenção quanto às reações adversas de diclofenaco a nível da pele ou a nível dermatológico, principalmente quando se caracteriza aí essas reações, como no caso, síndrome de Stevens-Johnson e síndrome de Lyell. E se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo.